Eu sou Brena, tenho 32 anos e nunca pensei que comprar minha primeira casa me levaria a esse pesadelo. Depois de anos economizando cada centavo depois do divórcio, finalmente consegui meu próprio lugar. Então, numa terça-feira, cheguei em casa mais cedo do trabalho e encontrei meu quarto principal sendo repintado de rosa-choque. Minha cunhada, Vanessa, abriu um largo sorriso. Estamos reformando seu quarto antes da mudança, anunciou ela, animada. Meu irmão Tyler apenas assentiu em concordância. E quando meus pais chegaram, riram de verdade. Fiquei paralisada, com as chaves ainda na mão, me perguntando se havia entrado em uma realidade alternativa. Se você estiver assistindo a isso, deixe um comentário me contando de onde você está acompanhando. Clique em curtir e inscreva-se para mais histórias sobre limites familiares que deram errado. Deixe-me voltar no tempo e dar um contexto sobre como acabei nessa confusão. Meu divórcio foi finalizado há apenas 18 meses, após 8 anos de casamento com um homem que decidiu que nossos votos de casamento eram mais sugestões gentis do que promessas de verdade. Não tivemos filhos, o que foi o único lado positivo de uma experiência emocionalmente devastadora. Saí com pouco mais do que meus pertences pessoais e a determinação de reconstruir minha vida nos meus termos. Nos primeiros 6 meses após o divórcio, morei em um minúsculo apartamento-estúdio onde mal cabiam minha cama e uma pequena escrivaninha. Fazia hora extra no meu emprego de marketing, assumia projetos freelance nos fins de semana e economizava a cada centavo possível. Meus amigos achavam que eu estava exagerando, pulando jantares fora e cancelando minhas assinaturas de streaming. Mas eu tinha um objetivo: independência por meio da compra de uma casa. Depois de um ano de poupança agressiva, inúmeras reuniões com corretores de hipotecas e dezenas de visitas a imóveis, finalmente a encontrei. Minha casa não era nada luxuosa, apenas uma modesta casa de 3 quartos em estilo rancho, em um bairro tranquilo a cerca de 20 minutos do centro da cidade. Os antigos donos a mantiveram bem, embora algumas áreas precisassem de reforma. A cozinha tinha armários dos anos 90 e os banheiros precisavam de uma reforma, mas a estrutura era sólida. Mais importante ainda, era minha. Assim que recebi as chaves, sentei-me sozinha na sala de estar vazia e chorei lágrimas de realização. Minha família teve reações diferentes à minha compra. Meus pais, tradicionais até a medula, pareciam confusos sobre por que eu compraria uma casa sozinha em vez de esperar para me casar novamente. Um apartamento não seria mais sensato até você encontrar outro marido? Minha mãe perguntava repetidamente. Meu pai simplesmente deu de ombros e perguntou se eu sabia consertar um aquecedor de água, como se eu não cuidasse da manutenção da casa sozinha há anos. Depois, havia meu irmão Tyler e sua esposa Vanessa. Tyler sempre foi o filho de ouro da nossa família, o filho que não errava. Enquanto eu trabalhava em vários empregos durante a faculdade para evitar dívidas, nossos pais pagaram sua educação, seu carro e até a entrada de seu primeiro apartamento. Ele se casou com Vanessa há 5 anos e logo tiveram 2 filhos, minha sobrinha Lily, de 4 anos, e meu sobrinho Ethan, de 2. Tyler trabalhava como gerente de vendas, enquanto Vanessa havia largado o emprego depois do nascimento do primeiro filho. Eles moravam em um apartamento de 2 quartos do qual Vanessa reclamava constantemente. As crianças precisam de um quintal, lamentava-se durante os jantares em família. Ethan merece seu próprio quarto, suspirava dramaticamente quando alguém visitava sua casa. Quando mostrei minha nova casa à minha família, senti uma mudança na atmosfera. Minha mãe andava por cada cômodo, comentando que precisava ser mudado, em vez de me parabenizar. Meu pai apontou pequenas falhas na fundação que Tyler teria notado antes de comprar. Mas foi a reação de Vanessa que mais me preocupou. Ela mediu os espaços com os olhos, perguntou quantos metros quadrados tinha cada quarto e quis saber se o porão estava pronto. Durante um jantar em família, uma semana depois de me mudar, minha mãe mencionou casualmente como Tyler e Vanessa estavam passando por dificuldades em seu pequeno apartamento. As crianças não têm espaço para brincar, disse ela, olhando incisivamente para mim. E com os aumentos do aluguel, elas mal conseguem economizar. Recém-apreciada por ter meu próprio espaço depois do apartamento apertado pós-divórcio, ofereci o que considerei um acordo generoso. Eles podem usar o quarto de hóspedes quando vierem me visitar, disse eu, e as crianças podem brincar no quintal a qualquer hora. Vanessa se animou imediatamente. Seria maravilhoso. Poderíamos vir nos fins de semana. As crianças adorariam ter um quintal.
Eu deveria ter notado os sinais de alerta nas semanas seguintes. Vanessa começou a aparecer sem avisar, muitas vezes com amostras de tinta ou catálogos de móveis. O que você acha desta cor para o quarto de hóspedes? Ela perguntava. Eu estava pensando que beliches combinariam bem lá. Eu descartava isso como seu entusiasmo por design de interiores, um hobby sobre o qual ela falava com frequência. Tyler começou a deixar coisas em casa. Primeiro, era só uma muda de roupa para o caso de ficarmos até tarde. Depois, equipamentos de videogame apareceram no meu escritório. Só temporariamente, ele me garantiu. Nosso apartamento está tão bagunçado agora. Meus pais incentivavam esse comportamento. Família ajuda família, repetia minha mãe sempre que eu expressava a menor preocupação. Você tem todo esse espaço para uma pessoa só. É egoísmo não compartilhar suas bênçãos. Nunca concordei com um acordo permanente. Nunca os convidei para redecorar. Certamente nunca ofereci meu quarto principal. No entanto, de alguma forma, na cabeça deles, meus limites eram meras sugestões, assim como meu ex-marido via nossos votos de casamento. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outra terça-feira. Eu tinha uma apresentação para um cliente importante naquela manhã, seguida de 3 reuniões consecutivas. Às 4h30, estava com uma dor de cabeça terrível e decidi sair mais cedo, algo que raramente fazia. Tudo o que eu queria era um banho quente, comida para a viagem do meu restaurante tailandês favorito e talvez uma taça de vinho enquanto assistia a um filme, prazeres simples no meu próprio santuário. O primeiro sinal de que algo estava errado foi a van desconhecida estacionada na minha garagem. Então notei que a porta da frente estava entreaberta. Pensando que alguém pudesse estar arrombando, quase chamei a polícia antes de reconhecer os sapatos do meu irmão Tyler na varanda. Quando entrei, o cheiro me atingiu primeiro, tinta fresca, forte e química. Segui o cheiro pelo corredor até o meu quarto, onde 2 estranhos, de macacão manchado de tinta, rolavam um rosa chiclete vibrante nas minhas paredes verde sálvia cuidadosamente escolhidas. Que diabos está acontecendo? Consegui gaguejar. Um dos pintores pareceu confuso. Você é a irmã? A senhora Vanessa disse que deveríamos terminar o quarto principal hoje. Antes que eu pudesse responder, Vanessa saiu do meu banheiro privativo, com amostras de tinta na mão. Ela usava uma camiseta velha salpicada de rosa e tinha o cabelo preso com uma bandana, como se estivesse encarnando Rose, a rebitadeira. Brenna, você chegou cedo, ela sorriu, como se eu tivesse acabado de chegar em uma festa surpresa, em vez de meu próprio quarto ter sido violado. O que você acha? Eu sei que o rosa é ousado, mas vai ficar incrível com os detalhes dourados que planejei. Tyler e eu sempre quisemos um quarto rosa, mas a administração do apartamento nunca permitiu. Fiquei ali, com as chaves ainda na mão, boquiaberta. Vanessa, por que você está pintando meu quarto? Ela riu, como se eu tivesse dito algo ridículo. Estamos reformando antes de nos mudar. O quarto de hóspedes é pequeno demais para nós, e o banheiro da suíte aqui é perfeito. Não se preocupe, nós consertamos o menor quarto para você. É aconchegante. Antes que eu pudesse formular uma resposta que não envolvesse gritar, a porta da frente se abriu novamente. Tyler entrou carregando várias sacolas grandes de compras. Atrás dele estavam meus pais, meu pai carregando um tapete enrolado. Ah, que bom, você chegou, exclamou minha mãe. Agora você pode ajudar seu pai a trazer o tapete novo. O antigo não combinaria nem um pouco com a tinta nova. Eu escolhi, acrescentou meu pai, orgulhoso. 70% de desconto na liquidação da loja de artigos para casa. Tyler finalmente pareceu notar minha expressão. Surpresa, ele disse, com a voz fraca. Achamos que seria mais fácil fazer as reformas enquanto você estivesse no trabalho. Vanessa queria terminar tudo como forma de agradecimento por nos deixarem mudar. Mudar-se? As palavras saíram num sussurro. Eu nunca concordei que ninguém se mudasse para cá permanentemente, muito menos para o meu quarto. Minha mãe fez um gesto de desdém. Claro que sim. Conversamos sobre isso no jantar mês passado. Você disse que eles poderiam usar o quarto de hóspedes para visitas. Eu esclareci, elevando a voz, visitas ocasionais. Vanessa me abraçou, como se estivesse confortando uma criança. Sabemos que é uma adaptação,
mas faz todo sentido. Você está sozinha nesta casa grande e precisamos de mais espaço para as crianças. Família ajuda família, certo? O Tyler pode ajudar com a hipoteca, acrescentou meu pai, como se isso fosse um argumento de venda. E a Vanessa é ótima com decoração, como você pode ver. Olhei ao redor do meu quarto, para as paredes rosa que estavam verde-sálvia naquela manhã, para os estranhos que ainda pintavam, como se aquela conversa não estivesse acontecendo, para as sacolas de compras cheias de decorações que eu não tinha escolhido. Os pintores precisam parar agora, tentei manter a voz calma. Vanessa riu novamente. Eles estão quase terminando este casaco. Não podemos parar agora, ou ele vai secar de forma irregular. Esta é a minha casa, eu disse, cada palavra deliberada. Meu quarto. Eu não concordei com isso. Minha mãe deu um passo à frente, sua expressão mudando para uma que eu conhecia bem desde a infância, decepção misturada com manipulação. Brenna, depois de tudo que a família fez por você durante o seu divórcio, como você pode ser tão egoísta? Tyler e Vanessa precisam de ajuda, e você tem os meios para fornecê-la. Já demos aviso prévio no nosso apartamento, acrescentou Tyler. O proprietário tem novos inquilinos se mudando na semana que vem. A realidade caiu sobre mim. Isso havia sido planejado. Eles esperaram deliberadamente até que fosse impossível para mim recusar sem deixá-lo sem teto. Eles criaram uma situação em que eu pareceria o vilão se impusesse meus limites. Naquela noite, dormi no meu próprio sofá enquanto os vapores da tinta se dissipavam do meu quarto. Vanessa gentilmente havia levado meus pertences para o menor quarto, que antes era meu escritório em casa. Muitas das minhas coisas estavam agora empilhadas em caixas no porão para dar espaço aos brinquedos das crianças. Fiquei acordada até às 3 da manhã, ouvindo Tyler e Vanessa cochichando e rindo no meu quarto, planejando mais reformas, como se fossem donos do lugar. Quando finalmente adormeci, foi com o som da minha própria casa parecendo estranha e insegura. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de um caminhão de mudança. Ainda de pijama, saí e encontrei Tyler orientando os carregadores que estavam descarregando móveis que eu não reconheci. Bom dia, disse ele, alegremente. Os carregadores chegaram cedo. Você pode mostrar a eles onde colocar os beliches das crianças? Observei em silêncio, atordoada, minha casa ser invadida. Um grande sofá modular foi trazido para substituir meu sofá de 2 lugares. Baús de brinquedos, camas infantis e o extenso guarda-roupa de Vanessa entraram. Ao meio-dia, parecia que eles moravam ali há anos. Quando tentei falar com Tyler em particular, ele evitou contato visual. A Vanessa está muito estressada com a mudança, disse ele. Vamos nos acomodar e depois podemos resolver os detalhes. Mas eu sabia que não haveria discussão sobre detalhes. Na cabeça deles, a decisão estava tomada. Minha casa agora era deles, e eu era apenas uma ocupante inconveniente que ainda não havia percebido que havia sido rebaixada a hóspede em sua própria casa. A primeira semana de convivência foi uma erosão constante do meu espaço, privacidade e sanidade. O que tinha começado no meu quarto rapidamente se espalhou pela casa inteira. Na quarta-feira de manhã, saí para fazer café antes do trabalho e encontrei Vanessa reorganizando os armários da cozinha. Metade da minha louça já estava empilhada no balcão, e ela estava forrando as prateleiras com papel contact floral. Esses armários estavam tão desorganizados, disse ela sem olhar para cima. E este papel contact vai alegrar tudo. Tive que jogar fora algumas das suas canecas descombinadas para dar espaço ao nosso conjunto de porcelana. Espero que não haja problema. Antes que eu pudesse responder, ouvi o caminhão de lixo lá fora. Saí correndo bem a tempo de vê-los despejar minha lixeira, que continha várias das minhas canecas favoritas, incluindo uma da minha formatura da faculdade e outra de uma viagem a São Francisco. Quando confrontei Vanessa, sua resposta foi previsível. Estavam lascadas e velhas. Você merece coisas boas. Nossa porcelana de casamento é de qualidade muito melhor. Naquela noite, descobri que Tyler tinha instalado seu console de videogame no que deveria ser meu novo quarto. A escrivaninha onde ficava meu computador de trabalho tinha sido empurrada para o canto para dar espaço à sua elaborada configuração com vários monitores. A conexão de internet é melhor neste cômodo, explicou ele, sem se dar ao trabalho de tirar o headset enquanto falava comigo. E você trabalha o dia todo, então faz sentido eu usar o espaço.
Trabalho em casa 2 dias por semana, lembrei-o, e muitas vezes tenho projetos para terminar à noite. Ele deu de ombros. Você pode usar a mesa de jantar. A Vanessa não gosta que a gente coma lá mesmo. Ela diz que arranha a madeira. Na quinta-feira, as crianças já haviam dominado a sala de estar. Brinquedos estavam espalhados por toda parte, monstruosidades de plástico brilhantes que tocavam música eletrônica alta em intervalos aleatórios. Minhas estantes tinham sido esvaziadas de romances para dar lugar a livros infantis e bonecos de ação. As almofadas que eu havia selecionado cuidadosamente eram agora materiais de segunda mão, manchadas de suco e marcas de giz de cera. Lily, normalmente uma criança doce, havia absorvido a atitude da mãe em relação aos meus pertences. Quando lhe pedi para ter cuidado com uma escultura de vidro que havia ganhado de presente, ela me olhou diretamente nos olhos e disse: Mamãe disse que tudo nesta casa agora é nosso. Sexta-feira trouxe, depois que meus pais foram embora, fui ao porão em busca de um espaço para respirar e encontrei caixas com meus pertences pessoais empilhadas desordenadamente na seção inacabada. Álbuns de fotos, roupas de inverno, livros e lembranças haviam sido realocados sem meu conhecimento. Algumas caixas estavam danificadas pela água por terem sido colocadas diretamente no piso de concreto, perto do ralo. Enquanto eu organizava meus pertences, tentando salvar o que pudesse, ouvi Vanessa falando ao telefone no andar de cima. A mudança está indo bem, ela dizia. Brenna ficou um pouco surpresa no começo, mas vai se adaptar. A casa é perfeita para nós, 3 quartos, um quintal bonito, um bom distrito escolar. Depois que nos livrarmos dos móveis feios dela e repintarmos a sala, vai ficar exatamente como queríamos. Naquela noite, descobri que tinham mudado a senha do Wi-Fi. As crianças ficavam acessando conteúdo impróprio, explicou Tyler quando pedi a nova senha. Assim, podemos monitorar melhor o uso. No final da semana, percebi que também tinham redirecionado minha entrega de correspondências. Quando perguntei sobre uma encomenda esperada, Vanessa mencionou casualmente que havia preenchido um formulário de mudança de endereço para consolidar tudo. É mais fácil controlar toda a correspondência da casa, disse ela. Coloquei suas coisas em uma pilha no balcão. O insulto final veio no domingo, quando ouvi Vanessa conversando com a vizinha que tinha vindo se apresentar. Acabamos de nos mudar, Vanessa dizia alegremente. Meu marido e eu compramos a casa da irmã dele. Ela está morando conosco temporariamente enquanto procura um apartamento. Família ajuda família, sabe? Recolhi-me ao meu canto cada vez menor da casa, lutando contra as lágrimas de frustração e traição. Em apenas uma semana, eu havia passado de dona da casa a hóspede indesejada. E todos, inclusive meus pais, pareciam achar isso perfeitamente normal. A segunda semana da invasão trouxe escaladas que eu jamais poderia ter imaginado. O que começara como violações de limites agora parecia um esforço coordenado para me apagar da minha própria vida. Na segunda-feira de manhã, fui buscar um álbum de fotos nas caixas do porão e encontrei o depósito reorganizado. Várias caixas haviam desaparecido completamente. Quando perguntei a Vanessa sobre elas, ela pareceu momentaneamente desconfortável. Precisávamos abrir espaço para as decorações de Natal, disse ela. Algumas daquelas caixas velhas estavam apenas acumulando poeira. Eu as organizei e guardei as coisas importantes. Mais tarde naquele dia, enquanto tirava o lixo, descobri o que significava separar. Na lixeira externa, havia fotos rasgadas da minha infância, anuários com mensagens pessoais e lembranças de viagens que eu havia colecionado ao longo dos anos. No fundo da lixeira, quebrada em pedaços, estava uma marca de mão de cerâmica que eu havia feito com minha avó antes de ela falecer. Resgatei o que pude, com as mãos tremendo com uma mistura de tristeza e raiva. Não eram apenas coisas, eram pedaços da minha história, conexões tangíveis com memórias que Vanessa havia considerado insignificantes o suficiente para jogar fora. Quando a confrontei, sua resposta foi irritante em sua casualidade. Era só bagunça. Brenna, Marie Kondo diz que devemos guardar apenas coisas que trazem alegria. Aqueles quadros e bugigangas antigos da escola estavam apenas ocupando espaço que as crianças poderiam usar para seus projetos de arte. Terça-feira trouxe uma nova violação. Abri meu armário e descobri que metade das minhas roupas havia sumido, substituídas pelo guarda-roupa significativamente maior da Vanessa. As roupas restantes estavam amontoadas de um lado, muitas caídas dos cabides no chão.
Mais tarde naquele dia, vi Vanessa usando meu suéter favorito, aquele de cachemir que eu tinha comprado com tanto luxo depois de conseguir um cliente importante. Esse é o meu suéter, eu disse, lutando para manter a voz calma. Ah, é mesmo? Ela olhou para baixo, surpresa. Estava no armário e parecia confortável. Somos praticamente do mesmo tamanho, então pensei que poderíamos dividir. Irmãs fazem isso, né? Não éramos irmãs. Nem éramos amigas. E definitivamente não éramos do mesmo tamanho, como evidenciado pela forma como ela tinha esticado os ombros do meu suéter. Na quarta-feira, descobri que alguém andava abrindo minha correspondência. Extratos de cartão de crédito, avisos bancários e correspondências de trabalho tinham sido abertos e, em seguida, fechados desajeitadamente. Quando chegou uma carta registrada exigindo minha assinatura, Vanessa assinou meu nome sem me avisar. Parecia importante, disse ela quando encontrei o envelope aberto no balcão da cozinha. Eu ia te contar. A carta continha informações confidenciais sobre minha conta de aposentadoria, incluindo códigos de acesso e números de conta. Mudei todas as minhas senhas naquela noite, usando meu celular, já que não tinha mais acesso privado ao meu computador. Na quinta-feira à noite, cheguei em casa e encontrei meus pais sentados com Tyler e Vanessa na sala de estar, conversando em voz baixa, que parou imediatamente quando entrei. O clima era de conspiração, com olhares significativos trocados enquanto eu largava minha mochila. Estávamos discutindo o futuro, disse minha mãe, animada. Animada demais. E daí? Perguntei, imediatamente em guarda. Bem, meu pai assumiu, pigarreando, nós todos achamos que esse arranjo está funcionando maravilhosamente bem. As crianças adoram ter um quintal, e Vanessa fez coisas incríveis com a decoração. Olhei ao redor, para a sala de estar que não continha mais um único item que eu havia escolhido. As paredes agora eram de um amarelo vibrante, meus móveis neutros substituídos pelo sofá seccional volumoso de Tyler e Vanessa, e os brinquedos das crianças dominavam todas as superfícies. Mas, perguntei, pressentindo a direção que aquilo estava tomando. Mas achamos que seria melhor formalizarmos o acordo, continuou Tyler. As crianças estão se adaptando, e mudar de casa novamente seria um transtorno para elas. Vanessa assentiu, animada. Estávamos pensando que você poderia nos transferir a casa e nós assumiríamos as parcelas da hipoteca. Você poderia usar o valor do patrimônio para comprar um apartamento bacana mais perto do seu trabalho. Seria um ganho para todos. Olhei para eles, momentaneamente sem palavras. Queriam que eu lhes desse a minha casa, a casa que eu havia economizado durante anos para comprar, a casa que representava minha independência e recuperação após um divórcio devastador. Isso não vai acontecer, eu disse finalmente. A expressão da minha mãe endureceu. Brenna, seja razoável. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Tyler e Vanessa têm família. Eles precisam do espaço mais do que você. Então eles deveriam comprar a própria casa, retruquei. Não temos condições financeiras para isso neste mercado, disse Tyler, como se o problema fosse meu. E já fizemos tantas melhorias aqui. Melhorias que eu nunca pedi ou quis, lembrei-o. Vanessa se inclinou para frente, sua voz assumindo um tom preocupado que imediatamente disparou um sinal de alerta. Brenna, todos nós notamos o quanto você anda estressada desde o divórcio, trabalhando demais, se isolando. Estamos preocupados que a pressão de manter esta casa grande sozinha seja demais para você agora. Reconheci a estratégia imediatamente. Eles estavam sugerindo que eu era instável, incapaz de cuidar de mim mesma ou de tomar decisões acertadas. Era uma tática que meu ex-marido havia tentado durante o nosso divórcio, alegando que minha ansiedade me tornava incapaz de administrar nossas finanças. Enquanto me desculpava e voltava para o meu quarto, ouvi Vanessa sussurrando para minha mãe, encontrei antidepressivos no armário do banheiro dela. Você acha que ela está tomando direito? Ela parece tão brava agora. Mais tarde naquela noite, sem conseguir dormir, fui até a cozinha buscar água e ouvi Tyler e Vanessa conversando na sala de estar. Ela está sendo completamente irracional, Vanessa dizia. Esta casa é perfeita para nós, e ela estaria melhor em um apartamento, menos responsabilidade, menos estresse. Talvez a mamãe e o papai consigam convencê-la, respondeu Tyler. Eles concordam que seria melhor para todos se ela assinasse a casa. Podemos dizer que a pagaremos de volta algum dia.
O advogado disse que, se ela se recusar, podemos ter um argumento de usucapião depois de morar aqui por tempo suficiente, continuou Vanessa. Principalmente se pudermos comprovar que ela é instável. As reformas que fizemos fortalecem nosso caso. Fiquei paralisada no corredor, com água gelada correndo pelas veias. Eles tinham consultado um advogado sobre a tomada da minha casa. Estavam planejando ativamente alegar que eu era mentalmente incapaz de manter minha própria propriedade, e meus pais estavam apoiando esse plano. Naquele momento, parada nas sombras da minha própria casa, ouvindo minha família conspirar contra mim, algo fundamental mudou dentro de mim. Isso não era amor. Isso não era apoio. Isso nem era família ajudando família. Isso era exploração, pura e simplesmente. E eu estava permitindo que isso acontecesse. Na manhã seguinte, em vez de ir trabalhar, liguei dizendo que estava doente pela primeira vez em 2 anos. Depois, Sarah ouviu sem interrupção, com a expressão cada vez mais preocupada. Quando terminei, ela se inclinou para a frente, sua postura profissional se desfazendo momentaneamente. Brenna, isso não é apenas inapropriado, é potencialmente ilegal, disse ela. Eles não têm direito à sua propriedade, independentemente de laços familiares. A usucapião leva anos e, mesmo assim, exige que ocupem a propriedade sem a sua permissão. Você não concedeu tal permissão para residência permanente. O que posso fazer? Perguntei. Eles basicamente tomaram conta da minha casa. Se eu trocar as fechaduras, meus pais vão dizer que estou tendo um colapso. Sarah abriu a gaveta da escrivaninha e tirou vários formulários. Primeiro, documentamos tudo. Cada mudança não autorizada na casa, cada item seu que eles danificaram ou descartaram, cada conversa sobre tomar sua propriedade. Segundo, estabelecemos um prazo formal para eles desocuparem. Eles não vão sair por vontade própria, avisei. Depois, procedemos a um aviso formal de despejo. Ela deslizou um papel sobre a mesa. Como única proprietária do imóvel, você tem todo o direito legal de determinar quem mora lá, família ou não. Durante a semana seguinte, dediquei-me a uma documentação cuidadosa e deliberada. Fotografei todos os cômodos, mostrando as mudanças feitas sem o meu consentimento. Gravei conversas quando era legal fazê-lo, principalmente quando discutiam os planos para a sua casa. Salvei mensagens de texto em que Vanessa descrevia ter jogado meus pertences fora ou usado minhas roupas sem permissão. Criei um inventário de itens danificados ou descartados, com valores aproximados. O total foi chocante, bem mais de $3.000 em bens pessoais que foram destruídos ou jogados fora sem o meu conhecimento. Também consultei meu banco para garantir que as informações da minha hipoteca não pudessem ser acessadas por ninguém e coloquei um alerta de fraude nos meus relatórios de crédito. Se eles estivessem planejando de alguma forma me forçar a entregar a casa, eu queria toda a proteção possível. Quando me senti preparada, convoquei uma reunião familiar. Tyler, Vanessa e meus pais se reuniram na sala de estar, com um ar expectante. Talvez pensassem que eu finalmente cederia às suas exigências. Pensei bastante sobre a nossa situação de vida, comecei cuidadosamente, e cheguei a uma decisão sobre como devemos proceder. Minha mãe sorriu, encorajadora. Sabíamos que você veria a razão, querida. Estou lhes dando uma semana para encontrar uma moradia alternativa e retirar seus pertences da minha propriedade, continuei, mantendo contato visual com cada um deles. Após esse prazo, o que sobrar será guardado às suas custas, e as fechaduras serão trocadas. O silêncio atordoado durou apenas alguns instantes antes de explodir em protestos. Você não pode estar falando sério, exclamou Vanessa. Depois de todas as melhorias que fizemos? Melhorias que eu nunca solicitei ou aprovei, retruquei. Tyler pareceu perplexo. Para onde vamos com tão pouco tempo de antecedência? Isso não é problema meu, respondi, ecoando sua rejeição anterior às minhas preocupações. Você tinha uma casa antes de decidir assumir a minha. Meu pai se levantou, com um rosto vermelho de raiva. Brenna, você não pode expulsar a sua própria família. Isso é um absurdo. O absurdo é vocês planejarem reivindicar a posse da minha propriedade, eu disse, observando seus rostos pálidos ao perceberem que eu tinha ouvido a conversa. O absurdo é jogar fora minhas lembranças pessoais sem a minha permissão. O absurdo é tentarem me declarar mentalmente incapaz porque eu não te dei a minha casa. Minha mãe tentou uma abordagem diferente.
Querida, estamos preocupadas com você. Morar sozinha depois de um divórcio pode ser muito difícil. Achamos que ter a família por perto ajudaria você a se recuperar. Tomando conta do meu quarto, usando minhas roupas sem permissão, consultando um advogado sobre como tomar conta da minha casa? Balancei a cabeça. Isso não é cura. Isso é exploração. A expressão de Vanessa endureceu. Você sempre foi egoísta, Brenna, sempre pensando em si mesma em vez de no que a família precisa. Seu irmão tem filhos. Eles precisam de estabilidade. Então ele deveria providenciar isso sem me roubar, respondi. Uma semana. É mais generoso do que você merece, dadas as circunstâncias. Como esperado, eles se recusaram a levar meu prazo a sério. Os dias seguintes trouxeram uma manipulação emocional crescente. Minha mãe ligava de hora em hora, alternando entre lágrimas e raiva. Meu pai pediu a parentes para ligarem e me dizerem o quão irracional eu estava sendo. Tyler ficou de mau humor, mal falando comigo, mas fazendo questão de mencionar o quão perturbadora a mudança seria para as crianças. Vanessa adotou a abordagem mais direta. Conversei com o Dr. Reynolds sobre o seu comportamento, disse-me ela, referindo-se ao nosso médico de família, que nos tratava desde a infância. Ele concorda que essa hostilidade repentina pode ser um sinal de trauma pós-divórcio. Talvez você devesse considerar um tratamento hospitalar para ajudá-lo a processar esses sentimentos. Reconheci a ameaça por trás das palavras dela. Eles ainda insistiam na ideia de que eu era mentalmente instável. Se eu reagisse com raiva, isso só reforçaria a narrativa deles. Em vez disso, sorri agradavelmente. Interessante. Almocei com o Dr. Reynolds e sua esposa no mês passado. Ele mencionou que está se aposentando e já transferiu todos os seus pacientes para o Dr. Keller. Então, a menos que você esteja alegando ter conversado com um médico aposentado sobre minhas informações médicas privadas, o que seria impossível e ilegal, acho que nós dois sabemos que essa conversa nunca aconteceu. O prazo chegou e passou sem nenhuma indicação de que planejavam cumpri-lo. Como Sarah havia previsto, eles simplesmente não acreditavam que eu cumpriria. Famílias não se despejam. Filhas decentes não se opõem aos pais. Essa sempre foi a regra tácita em nossa família. Mas eu não estava mais seguindo as regras deles. Na terça-feira seguinte, tirei mais um dia de folga do trabalho. Esperei até que todos tivessem ido embora, Tyler para o trabalho, Vanessa e as crianças para um encontro marcado para brincar, que duraria até a tarde. Assim que eles saíram, coloquei meu plano em ação. Primeiro, chamei um chaveiro, que chegou em menos de uma hora. Ele trocou todas as fechaduras da casa, incluindo a da garagem e a da porta dos fundos. Eu tinha a documentação pronta comprovando minha propriedade exclusiva do imóvel, que ele mal olhou antes de começar a trabalhar. Em seguida, chegou a empresa de segurança. Ao meio-dia, câmeras já estavam instaladas em todas as entradas, com um sistema de monitoramento que eu podia acessar pelo meu celular. Ninguém mais entraria na minha casa sem o meu conhecimento. A parte mais difícil era lidar com os pertences deles. Eu não queria ser acusado de roubo ou dano à propriedade, então contratei uma empresa de mudanças especializada em serviços de embalagem e mudança. Eles chegaram a uma hora com uma equipe de 6 funcionários que embalaram com eficiência todos os pertences de Tyler e Vanessa. Eu havia preparado instruções detalhadas com fotos mostrando quais itens haviam sido trazidos para casa nas últimas 2 semanas. Tudo foi cuidadosamente embalado, encaixotado e etiquetado antes de ser carregado no caminhão. Supervisionei todo o processo, garantindo que nada meu fosse incluído por engano e que nada deles fosse danificado. Às 16 horas, o caminhão de mudança estava cheio de móveis, roupas, brinquedos e itens pessoais. Forneci o endereço de um depósito onde havia pago antecipadamente por uma unidade climatizada grande o suficiente para acomodar tudo. Os carregadores partiram com instruções para me enviar uma mensagem de texto quando tudo estivesse guardado. A etapa final foi a equipe de limpeza profissional. Eles vasculharam a casa de cima a baixo, removendo todos os vestígios da tinta rosa das paredes do meu quarto e restaurando o tom verde sálvia que eu havia escolhido originalmente. Limparam carpetes com vapor, poliram pisos e higienizaram banheiros até que todas as superfícies brilhassem. Às 18h30, minha casa voltou a ser minha, limpa, organizada e segura.
recebi a confirmação de que todos os meus pertences haviam sido colocados no depósito, com fotos da unidade trancada. Enviei uma mensagem de texto com as informações do depósito e o código de acesso para Tyler, juntamente com a localização da nova chave. Eu tinha acabado de me acomodar no sofá, o primeiro momento de paz que experimentei em semanas, quando meu celular explodiu com notificações. Tyler descobriu que não podia entrar em casa. Vanessa ligava sem parar. Meus pais enviavam mensagens de texto cada vez mais frenéticas. Eu não atendi. Em vez disso, observei pela câmera de segurança enquanto eles chegavam um após o outro, reunindo-se na minha varanda em vários estados de indignação e descrença. Meu pai tentou a chave e bateu na porta. Minha mãe espiou pelas janelas. Vanessa tentou acessar a garagem. As crianças, confusas com a comoção, sentaram-se no gramado da frente, parecendo inseguras. Por fim, usei o interfone do sistema de segurança para me dirigir a eles. Seus pertences foram transferidos com segurança para um depósito, disse calmamente. Tyler deu um passo à frente, com uma expressão que misturava raiva e descrença. Brenna, seja razoável. Está escurecendo. Para onde devemos ir? As crianças precisam jantar e ir ao banheiro. Por um momento, senti uma pontada de culpa pelas crianças, elas eram inocentes naquela situação. Mas então me lembrei da facilidade com que Tyler e Vanessa ignoraram minhas preocupações quando jogaram fora meus pertences preciosos e tentaram me levar para casa. Há hotéis a menos de 3 quilômetros daqui, sugeri. Ou talvez nossos pais fiquem felizes em te hospedar, já que eles te apoiaram tanto em relação à sua moradia. Minha mãe apareceu na frente da câmera. Brenna Catherine Wilson, abra esta porta agora mesmo. Não foi assim que a criamos para tratar a família. Você me criou para ser capacho, respondi, surpreendendo-me com a calma e clareza na minha voz. Você me criou para sempre ceder às necessidades e desejos do Tyler. Você me criou para acreditar que meus limites não importavam se incomodassem outra pessoa. Não vou mais aceitar essas lições. Como esperado, o próximo passo de Vanessa foi chamar a polícia. Observei através das câmeras de segurança a chegada de 2 policiais, ouvindo pacientemente sua explicação chorosa sobre ter sido despejada ilegalmente de sua casa. Quando eles se aproximaram da minha porta, eu estava pronta. Eu havia preparado uma pasta contendo minha escritura comprovando a propriedade exclusiva, fotografias documentando a tomada gradual do meu espaço, mensagens de texto demonstrando a natureza temporária do convite original e, o mais contundente, gravações de conversas sobre seus planos de usucapião. Falei com os policiais pelo sistema de segurança, explicando a situação com calma e de forma factual. Ofereci-me para ir à delegacia no dia seguinte com meu advogado, caso precisassem de mais documentação sobre meu direito legal de proteger minha propriedade. Depois de analisar minhas provas e conversar em particular, os policiais retornaram ao local onde minha família aguardava ansiosamente no gramado. Senhora, um policial se dirigiu a Vanessa, isso parece ser uma questão civil, não criminal. A proprietária apresentou documentação comprovando que é a única proprietária deste imóvel. Não há contrato de locação que estabeleça a locação. Mas nós moramos aqui, protestou Vanessa. Nossas coisas estão lá dentro. Seus pertences foram transferidos para um depósito, explicou o policial pacientemente. A proprietária forneceu informações de acesso. Sem um contrato formal de locação ou comprovação de locação estabelecida, isso não constitui um despejo ilegal. Isso é ridículo, interrompeu meu pai. Ela é minha filha. É uma disputa familiar. É por isso que sugiro que todos vocês encontrem acomodações alternativas para esta noite e consultem um advogado civil se quiserem levar isso adiante, respondeu o policial, com um tom que deixava claro que considerava o assunto resolvido do ponto de vista da aplicação da lei. Enquanto a polícia ia embora, observei a gama de emoções transparecer nos rostos da minha família: choque, raiva, traição, as mesmas emoções que senti quando os vi pintando meu quarto de rosa, jogando fora meus pertences mais preciosos e conspirando para tomar minha casa. Minha mãe foi a última a sair, olhando diretamente para a câmera de segurança. Isso não acabou, Brenna. Famílias não se tratam assim. Concordo, respondi pelo interfone. É por isso que eu tinha que acabar com essa situação. Quando os carros finalmente partiram, o silêncio na minha casa recuperada pareceu uma presença física. Eu tinha conseguido. Eu tinha imposto meus limites da maneira mais drástica possível.
E pela primeira vez em semanas, eu dormiria na minha própria cama, na minha própria casa, sem medo do que poderia ser tirado de mim pela manhã. As consequências imediatas foram exatamente tão difíceis quanto eu esperava. Em poucas horas, minhas contas nas redes sociais foram inundadas com mensagens indignadas de familiares que ouviram uma versão cuidadosamente editada dos acontecimentos. De acordo com a narrativa compartilhada, eu havia jogado os filhos do meu irmão na rua sem aviso prévio, sem piedade, porque estava tendo algum tipo de colapso pós-divórcio. Minha mãe ligou para o meu local de trabalho, dizendo ao meu supervisor que estava preocupada com a minha saúde mental. Minha tia postou orações vagas no Facebook pedindo ajuda a familiares que lutavam com sérios problemas pessoais. Meu primo, de quem sempre fui próximo, mandou uma mensagem perguntando se eu estava tomando meus medicamentos regularmente. O ataque coordenado tinha como objetivo me isolar e me pressionar a reverter minha decisão. Em anos anteriores, teria funcionado. Eu teria capitulado, me desculpado profusamente e aceitado quaisquer novas violações de limites que surgissem como penitência pela minha rebelião momentânea. Mas eu não era mais aquela pessoa. Com a ajuda de Sarah, redigi uma carta de cessação e desistência referente a declarações difamatórias sobre minha saúde mental. Desativei temporariamente minhas contas nas redes sociais para me concentrar em reconstruir meu santuário. Informei meu supervisor sobre a situação familiar, fornecendo detalhes suficientes para contextualizar a ligação inapropriada da minha mãe. No primeiro fim de semana sozinha na minha casa recuperada, comecei o processo de torná-la verdadeiramente minha novamente. Repintei o quarto menor, convertendo-o novamente em meu escritório. Troquei os brinquedos e a bagunça da sala de estar pelos livros e obras de arte que resgatei do porão. Comprei roupas de cama novas para o meu quarto, diferentes tanto da original quanto da que Vanessa havia escolhido, simbolizando um novo começo. O silêncio era ocasionalmente ensurdecedor após semanas de caos constante. Mas aos poucos passei a valorizá-lo. Eu podia assistir o que quisesse na televisão. Podia deixar a louça na pia durante a noite sem que bilhetes passivo-agressivos aparecessem. Podia trabalhar até tarde sem ser acusada de evitar o tempo com a família. 2 semanas após o despejo, meu irmão ligou. Foi o primeiro contato direto de um membro da família que não foi uma acusação ou exigência. Encontramos um apartamento, disse ele, com a voz tensa, mas não hostil. O contrato de aluguel começa na semana que vem. Precisamos pegar nossas coisas do depósito. Combinamos um horário para nos encontrarmos no depósito, um local neutro onde eu poderia entregar a chave pessoalmente. Quando nos conhecemos, Tyler parecia cansado, a arrogância confiante substituída pela expressão desgastada de alguém enfrentando consequências que jamais imaginara. Vanessa ainda está com raiva, disse-lhe enquanto eu entregava a chave. Ela diz que o que você fez foi imperdoável. O que vocês dois fizeram foi imperdoável, corrigiu. Tentar tomar minha casa não foi certo, Tyler. Jogar fora meus pertences pessoais não foi certo. Conspirar para me declarar mentalmente incapaz não foi certo. Ele teve a delicadeza de parecer envergonhado. Nós simplesmente achamos que fazia muito sentido para todos. Você estava sozinho naquela casa grande e precisávamos de mais espaço. Então você deveria ter perguntado diretamente, negociado um acordo justo ou comprado sua própria casa, eu disse. Em vez disso, você tentou me manipular e me expulsar da minha casa. Ele assentiu lentamente. Desculpe, não por precisar de um lugar para morar, mas pela forma como lidamos com isso. Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi alguma coisa, um pequeno reconhecimento de que limites haviam sido ultrapassados. Quando ele se virou para ir embora, fez uma pausa. Mamãe e papai estão muito chateados. Eles ficam dizendo que a família deve vir em primeiro lugar. A família deve apoiar uns aos outros, respondi, não explorar uns aos outros. Há uma diferença. O processo de cura não foi linear. Em alguns dias, eu me sentia forte e segura da minha decisão. Em outros, era atormentada pela culpa e pelas dúvidas, me perguntando se havia exagerado. Esses foram os dias em que a programação cultural estava mais presente, a voz na minha cabeça questionando se eu estava sendo egoísta por querer meu próprio espaço, por impor meus limites, por colocar minhas necessidades em primeiro lugar. Comecei a consultar uma terapeuta especializada em dinâmica familiar e definição de limites.
A doutora Lin me ajudou a reconhecer os padrões estabelecidos desde a infância, a expectativa tácita de que minhas necessidades seriam sempre secundárias às de todos os outros. Sua família está sofrendo consequências, não punições, ela me lembrou durante uma sessão particularmente difícil. Há uma diferença entre ser cruel e se recusar a ser maltratada. 3 meses após o despejo, convidei alguns amigos do trabalho para jantar. Foi a primeira vez que recebi visitas em minha casa desde que a comprei. Comemos bem, bebemos vinho e rimos sem julgamentos sussurrados ou tensões ocultas. Uma amiga comentou sobre como minha casa parecia tranquila, e percebi que ela tinha razão. Ela havia se tornado um santuário novamente. Aos 6 meses, o drama familiar já havia diminuído em grande parte. Meus pais ainda afirmavam que eu havia exagerado, mas pararam de fazer campanha ativamente contra mim. Tyler e eu trocávamos mensagens de texto ocasionalmente, principalmente sobre assuntos neutros. Vanessa me bloqueou em todas as plataformas, o que, sinceramente, pareceu um presente. Alguns parentes que inicialmente se juntaram ao coro de críticas entraram em contato em particular para expressar apoio. Minha prima Jenna confessou que sempre se sentiu incomodada com a forma como meus pais favoreciam Tyler. E minha tia Patrícia admitiu que havia enfrentado violações de limites semelhantes da minha mãe ao longo dos anos. Eu queria ter tido coragem de fazer o que você fez, Patrícia me disse enquanto tomávamos café. Em vez disso, continuei cedendo até não ter mais nada para dar. A mudança mais profunda ocorreu dentro de mim. Eu havia descoberto uma força que nunca imaginei possuir, a capacidade de dizer não, de me manter firme diante da manipulação emocional, de valorizar minhas próprias necessidades e limites, mesmo quando os outros me chamavam de egoísta por isso. Certa noite, exatamente 1 ano após o incidente da tinta rosa, sentei-me sozinha no meu quarto, olhando ao redor para o espaço que mais uma vez era inteiramente meu. As paredes agora eram de um azul intenso e quente, que eu mesma havia escolhido. Os móveis estavam dispostos exatamente como eu preferia. O armário continha apenas minhas roupas, penduradas com bastante espaço entre os cabides. Percebi então a lição mais importante dessa jornada dolorosa: uma família verdadeira apoia seu crescimento, não sua exploração. O amor verdadeiro respeita limites, não exige sua rendição. Relacionamentos genuínos são construídos com base no respeito mútuo, não em sacrifícios unilaterais. Defender-me tinha sido doloroso, mas necessário. A casa ao meu redor era mais do que apenas um prédio com meu nome na escritura. Era uma manifestação física do meu direito de existir nos meus próprios termos, de definir meu próprio espaço no mundo, de ser autora da minha própria história de vida. E essa foi uma lição que valeu cada momento difícil que levei para aprender. Se você achou esta história útil ou se ela ressoou com suas próprias experiências com limites familiares, clique em curtir e inscreva-se no meu canal. Você já teve que estabelecer limites difíceis com familiares? Quais estratégias funcionaram para você? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Obrigada por ouvir e lembre-se, proteger sua paz não é egoísmo. É necessário para o seu bem-estar. Nos vemos no próximo vídeo.